Oiê! Hoje eu vou te ensinar uma das minhas receitas de pão de milho, que é maravilhoso e rende bastante. Vamos começar fazendo a esponja com o fermento para fermentar e aí sim fazer a massa. Vou bater tudo no liquidificador, o leite, o milho e a manteiga amolecida e 4 ovos. Eu vou bater aqui até homogeneizar, não precisa bater muito, mas até você ver que o milho dissolveu, está com pedaços menores. Eu vou bater por 1 minuto mais ou menos, até o milho se desmanchar um pouco. Se você não quiser desmanchar o milho, não tem problema. Na massa você vai perceber os grãos inteiros e também fica gostoso. E agora eu vou separar numa vasilha bem grande, porque aqui a massa é grande, vai 1 kg de massa. E para 1 kg eu tô usando 2 sachês daqueles de fermento biológico seco. E aí vai depender da quantidade que você for fazer a massa. Se você quiser fazer metade, usa um saquinho só. Eu vou deixar tudo na descrição aqui embaixo, todas as medidas e tamanhos e pesos, tudo que eu usei aqui nessa massa. E aí eu já coloquei os 2 sachês, vou colocar o açúcar e um pouquinho só da farinha, para fazer essa massa fermentar, a esponja, né? E vou deixar descansando uns 30 minutinhos, ou até você ver que formou uma espuma em cima e começou já a crescer um pouquinho. Vou cobrir e deixar de ladinho. Aí, passados 30 minutos, vai formar essas bolhas em cima da massa e dar uma crescidinha, porque aí deu certo e fermentou. Então, aí você já pode dar continuidade na massa. Se você vê que não fermentou, não aumentou o tamanho e não tem um cheiro característico, um pouco azedo, não azedo, né, de estragado, mas o fermento de massa de pão, ele não tá bom. Então é bom fazer outra esponja, porque se você continuar fazendo, vai estragar toda a massa. Não vai crescer e vai ficar um pão muito pesado. E aqui eu já vou misturando o restante da farinha. Aqui, como eu disse, eu tô usando 1 kg. Esse pão é bem grande, depois eu coloco as medidas na descrição, com todos os pesos certinho para vocês. A massa é bem grande, mas vocês podem fazer metade da receita sem problema nenhum. E eu vou colocando aos poucos e misturando, para não ficar uma quantia muito grande de farinha e atrapalhar na hora de misturar. Vou misturando para depois colocar na bancada. Aí na hora de pôr na bancada, eu deixo só um restinho da farinha, alguns punhadinhos da farinha para ir polvilhando por cima e por baixo da massa, para mim conseguir sovar e não grudar muito nas mãos. E vou sovando por uns 10 minutos até a massa ficar mais lisa e homogênea. Nesse primeiro momento a massa gruda mesmo, é normal, você vai tirando o restante das mãos, o que gruda, dá uma raspada uma mão na outra e vai saindo. E você vai polvilhando um pouquinho por cima e um pouquinho por baixo depois. Que aí também não exagera na farinha, porque senão fica um pão seco e muito pesado. Deixa levemente ficar quase grudando nas mãos, porque aí fica o ponto certo de maciez e de umidade na massa. Aí a minha sova é o seguinte: você abre a massa na horizontal
e se dobra nela mesma, em cima dela mesma. Vira pro lado e dobra a massa, a ponta da massa em cima dela mesma e amassa. E vai assim durante uns 10 minutinhos. E esse trabalho não é de força, é de jeito, é de técnica, não precisa fazer muita força. Eu não tenho muita força nos pulsos, e é delicadeza e o jeitinho de sovar, não precisa fazer muita força. Você vai pegar com a palma da mão entre o pulso, onde eu mostro agora, você vai dobrar a massa e empurrar. Não precisa de muita força, só o jeitinho certo. E aqui eu já soveio bastante, tá vendo? Ela fica macia, você aperta um pouquinho, ela volta já. Essa massa não vai ficar muito lisinha por causa dos grãos de milho, que obviamente eles ficam uns pedacinhos ainda, ficam uns grãozinhos ainda, né? Então vai ficar um pouco texturizada a massa, isso é normal. Esse pão eu já faço há anos e é assim mesmo. E aqui eu já vou deixar descansar, posso usar a mesma vasilha que eu misturei, só vou colocar um pouquinho de óleo para não grudar na hora de tirar a massa do lugar. Aí agora eu vou deixar descansando de meia hora a 1 hora até dobrar de tamanho ou quase atingir o topo da vasilha, tá vendo? E ela cresceu bastante. E agora a minha massa, como é muito grande, eu gosto de fazer ela em bolinhas. Aqui, como eu vendo às vezes, eu divido a massa em 24 bolinhas para essa assadeira. Essa massa deu mais de 2 quilos, se não me engano. E a minha bolinha deu mais ou menos 80 gramas. Mas aí depende da forma que você estiver usando. E o modelo de pão, o molde do pão que você quer fazer. Aqui eu vou cortando e vou pesando na minha balança 80 gramas mais ou menos de bolinha, para depois moldar a bolinha e colocar na assadeira. Essa massa é deliciosa, ela não é nem muito doce, nem salgada, ela é bem neutra. Você pode comer com uma geleia doce ou um requeijão, um presunto, peito de peru. Esse pão dá certo com qualquer sabor que você quer pôr nele, ou sendo doce ou salgado. É uma delícia e super fofinho. Agora aqui eu vou ensinar vocês a moldar a bolinha. Tá vendo que ela tá super marcada do corte? E agora eu vou pegar as pontinhas dela, juntar em cima com uma trouxinha. Depois vou juntar as pontas para baixo na bancada. A minha mão eu vou fazer uma conchinha e vou pressionar levemente na lateral e boleando a própria massa. O que que vai acontecer? A massa dá uma grudada de leve na bancada, é normal. E assim, com uma leve força nas laterais, assim, e você fazendo o boleamento dela, ela vai se autoformar nessa bolinha. E vamos mais uma bolinha para fazer. Vou pegar, vou juntar as pontinhas que estão para fora em uma ponta só. E vou virar essa ponta para baixo, para ela grudar. E vou grudar na bancada, fazer uma conchinha com a mão em cima dela e na lateral. E vou boleando levemente em forma de bola, em círculos. E depois fecho as pontinhas que tiverem embaixo. E tá pronto. Vou fazendo isso com todas as 24 bolinhas. E como eu disse, se você não quiser fazer em formato de bolinhas, você pode fazer, abrir ele na lateral inteira e fazer o pão retangular.
ou da forma que você gostar de fazer normalmente. É que essa receita eu gosto de vender e eu vendo 6 bolinhas, como no começo do vídeo, e o pessoal adora, é mais fácil de comer e fica uma delícia, você consegue pegar um pedacinho e come o quanto você quer. Aí eu deixei descansando até passar um pouquinho acima da assadeira, deixei fermentando, né, crescendo a massa. Aqui acho que ficou 1 hora, 1 hora e meia. E agora eu vou assar em forno pré-aquecido, 180 a 200 graus. Vou passar um ovo batido com um pouquinho de leite, a gema batida com um pouquinho de leite. Vou pincelar em tudo o pão. Eu gosto às vezes de colocar um pouquinho de fubá polvilhado por cima, mas nesse dia eu não tinha, mas fica gostoso também. Pincelei todo o pão e agora eu vou levar para assar. Você vai assar até ficar bem douradinho. Aqui levou 40 minutos, mas se você ver que tá bem douradinho o pão inteiro, você já pode tirar. E tá pronto. Esse pão é maravilhoso. Se você fizer, me conta aqui embaixo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da receita. Se você já não é inscrito, se inscreve no meu canal, deixa um like e compartilha essa receita com quem você mais gostar. Comenta embaixo qual receita você quer que eu faça, que eu farei com o maior prazer para você. Um beijo e até mais!